Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, professor Neto aqui mais uma vez dando continuidade aos comentários a respeito da teoria quântica. Retomando essa ideia de que partículas e luz possuem simultaneamente propriedades ondulatórias e corpusculares. E como estamos comentando estritamente a respeito do mundo microscópico, vou falar nesse penúltimo vídeo sobre o tamanho relativo dos átomos. Então, a ideia-chave desse vídeo aqui é: os raios das órbitas eletrônicas no modelo de Bohr do átomo são determinados pela quantidade de carga elétrica no núcleo. Vou deixar isso bem claro, utilizando bastante imagens para que o seu entendimento fique bem tranquilo. Vamos lá. O único próton no átomo de hidrogênio contém um elétron carregado negativamente em sua órbita em um raio particular. Então, está registrado aqui o modelo do átomo de hidrogênio. Esse átomo é o átomo mais simples que nós temos no universo, ok? E ele é composto por esse próton aqui no núcleo, tá? E esse elétron orbitando esse único próton. Agora, no átomo de hélio, um elétron em órbita seria puxado para uma órbita mais apertada, ou seja, mais estreita, com metade de seu raio anterior em virtude da força elétrica que dobrou de valor. Então perceba, no átomo de hélio, que é esse carinha aqui embaixo, se houvesse apenas um elétron, o que ia acontecer é que a atração eletrônica entre esse próton a mais que tem aqui no núcleo, essa atração elétrica ela ia ser maior. E então, esse elétron ele seria puxado para uma órbita mais estreita, ou seja, mais próxima desse núcleo que tem uma carga positiva maior. Compreende essa ideia? Mas não é isso que acontece. Vamos lá? Não é isso que acontece porque o dobro dessa carga positiva, ou seja, se aqui no núcleo nós temos o dobro de carga positiva em relação ao modelo anterior, que é o de hidrogênio, atrai e segura um segundo elétron. Então, o aumento de carga positiva no núcleo vai ser contrabalanceado não pela existência de um elétron, mas pela existência de dois elétrons. Ok? A carga negativa de um segundo elétron, então, diminui esse efeito do núcleo positivo. Na verdade, não diminui, né? Mas dá uma balanceada, estabelece uma situação aqui de equilíbrio. Vamos continuar. Esse elétron adicionado torna o átomo eletricamente neutro. Então, aqui nós temos, novamente, o átomo de hélio eletricamente neutro, porque a quantidade de cargas positivas e negativas são as mesmas. Beleza. Os dois elétrons assumem uma órbita característica do hélio. Então, o hélio pode ser representado por essa maneira, ok? Por conta da sua composição, tanto nuclear quanto em termos de eletrosfera. Um átomo de lítio, um próton adicional puxa os elétrons para uma órbita ainda mais próxima, ou seja, ainda mais apertada, mais estreita, mais próxima do núcleo, e mantém um terceiro elétron em sua segunda órbita. Então, olha aqui que interessante. Aqui nós temos o terceiro átomo, vamos dizer assim, mais complexo em termos de estrutura, ok? Ele tem um próton adicional. Então, aqui nós já temos, então, 3 prótons, e a atração eletrônica que vai existir entre esses prótons e esses elétrons orbitando aqui esse núcleo atômico vai permitir que, além desses dois elétrons nessa primeira camada, exista um terceiro elétron aqui na camada exterior. Certinho? Então perceba, estamos aumentando a carga elétrica no núcleo, e estamos conseguindo manter esse átomo mais estável com mais elétrons orbitando. Quero registrar aqui também uma discussão que a gente já fez nos vídeos anteriores a respeito de teoria quântica, que o átomo ele tem uma representação de probabilidade.
E aqui eu estou usando esse modelo de Bohr, que é o modelo do planetário, apenas para efeito didático, porque fica mais simples de nós pensarmos no átomo com esse tipo de representação. Vamos continuar então a discussão. À medida que a carga nuclear aumenta, as órbitas internas encolhem por causa da forte atração elétrica exercida pelo núcleo. Isso significa que os elementos mais pesados não são muito maiores em diâmetro do que os elementos mais leves. O diâmetro de átomo de urânio, por exemplo, tem apenas 3 diâmetros do átomo de hidrogênio, embora ele seja 238 vezes mais massivo. Pessoal, então aqui nós temos a representação em esquema, né, em sequência, do hidrogênio, que é o átomo mais simples, é um elétron orbitando um próton. Aí depois nós vamos ter o átomo de hélio, que é um pouquinho mais complexo, ok? É um segundo próton no núcleo e um segundo elétron orbitando esse núcleo. Depois vamos ter o átomo de lítio. Depois nós vamos ter o átomo de berílio, ou seja, aumenta mais um próton em relação ao lítio e mais um elétron em relação ao lítio. Depois do berílio, acho que esse aqui é o boro ou bromo, mas enfim. Aqui nós temos então mais um elétron em relação ao berílio e também mais um próton em relação aqui ao núcleo do berílio, tá? Como eu não tenho certeza aqui se é boro ou se é bromo, não vou nem deixar indicado aqui o nome para não te confundir, mas eu quero apenas que você mantenha essa ideia, ok? Os elementos eles vão ficando mais complexos em termos de composição, mas isso não quer dizer necessariamente que as órbitas vão aumentando de tamanho, não. Tá? As órbitas não aumentam de tamanho porque quanto mais carga positiva nós vamos tendo aqui nesse núcleo, maior se torna a força elétrica que atrai o núcleo e esses elétrons. Ok? Continuando então, à medida que a carga nuclear vai aumentando, então, guarda essa ideia, essas órbitas encolhem por causa da forte atração elétrica exercida pelo núcleo. Isso aqui vai ser a resposta para o conceito, para a checagem do conceito no final, ok? Estou deixando aqui representado também o átomo de mercúrio, que é muito mais complexo, ou seja, ele tem 80 prótons ali no seu núcleo, um monte de elétrons orbitando, mas ele não necessariamente é muito maior do que o átomo mais simples. Beleza? Vamos lá. Cada elemento ele tem um arranjo único nas órbitas eletrônicas. Os raios de órbitas para o átomo de sódio, ok? Que é esse carinha aqui, são os mesmos para todos os átomos de sódio, mas diferente dos raios de órbitas para os outros átomos. Então aqui a gente tem um cloro, por exemplo, tá? Então o sódio e o cloro, por exemplo, eles têm as suas particularidades com relação a órbitas nucleares. E o que vai acontecer é que todos os átomos de sódio vão ter as mesmas características, todos os átomos de cloro vão ter as mesmas características, e é muito interessante que essas características peculiares de cada um desses átomos permite que eles se combinem de certa maneira, como está acontecendo aqui no caso, havendo aqui um compartilhamento de elétron que o sódio tem com o cloro, que está precisando de um elétron para ficar estável, e aí a gente tem a formação de um novo elemento químico, né, que é o cloreto de sódio, famoso aí sal de cozinha. E perceba que ao formar um novo elemento combinando sódio com cloro, o sódio não deixa de ser sódio e o cloro não deixa de ser cloro. As estruturas deles são mantidas. Cada elemento, então, tem as suas próprias órbitas distintas, porque eles têm diferentes composições nucleares e também em termos de eletrosfera. O modelo de Bohr resolveu o mistério dos espectros atômicos dos elementos.
Ele contabilizou o raio-x que era emitido quando o elétron fazia transições de órbitas externas para órbitas mais internas. Então, eu não coloquei aqui a imagem, mas Bohr ele conseguiu, através dos seus estudos, contabilizar, calcular uma radiação que era emitida por elétrons quando eles faziam a transição de uma órbita externa para uma órbita mais interna. Essa diferença de energia que existe entre essas duas camadas, ou seja, esse salto quântico aqui que o elétron dá de uma camada para outra, era uma energia equivalente à emissão de um raio X, ou seja, uma energia que tem uma alta frequência. Isso aqui foi muito interessante. Bohr, então, foi capaz de prever frequências de raio-x que foram mais tarde confirmadas experimentalmente. Bohr calculou essa energia de ionização do átomo de hidrogênio. O que é a energia de ionização do átomo de hidrogênio? A gente tem um próton e um elétron orbitando esse núcleo. A energia de ionização é aquela energia que você tem que fornecer para esse elétron para que ele seja ejetado dessa camada aqui do hidrogênio. Essa energia ela também foi verificada experimentalmente. O modelo contabilizou as propriedades químicas dos elementos e previu propriedades do hafnio, que levou à sua descoberta. Bom, aqui cabe um paralelo muito interessante, né? Até mesmo porque eu estou utilizando nesse momento aqui muito essa equivalência com o modelo do planetário. E existe um raciocínio muito legal na astronomia, né, em que os estudos das órbitas dos planetas fez com que novos planetas pudessem ser descobertos em órbitas que eram previstas experimentalmente. Isso aconteceu, por exemplo, com os planetas mais externos, né, os planetas gasosos. Se conhecia, através das observações de Galileu, Saturno, Júpiter, as luas de Júpiter, que Galileu conseguiu observar e descreveu em trabalhos científicos bem relatados na ciência, e através dos estudos dessas observações de Galileu, Copérnico, Tycho Brahe, que eu já comentei em vídeos anteriores, pôde-se descobrir novos planetas. A mesma coisa está acontecendo aqui com os elementos químicos. Embora a representação do modelo de planetário seja apenas um modelo didático, só para a gente entender melhor, aqui novos elementos são descobertos quando você estuda a composição química e a atração elétrica que existe entre essas eletrosferas, ou seja, essas órbitas e esses núcleos atômicos. Ok? Vamos lá. Bohr foi rápido em apontar que seu modelo deveria ser interpretado como um começo bruto, ou seja, inacabado. Então, as descobertas que o Bohr fez através desse espectro de emissão de raio-x, da energia de ionização do hidrogênio, não era algo que estava pronto. O conhecimento é isso. Ele previu, então, ele deixou claro que aquilo que ele estava descobrindo era um passo a mais que poderia ser dado em direção a novas descobertas em relação à estrutura dos átomos e novos elementos químicos. A imagem de elétrons girando como planetas em relação ao Sol não deveria ser tomada no sentido literal, ou seja, aquele modelo então de planetário era apenas uma representação e não deveria ser tomado como sendo uma representação real. Suas órbitas discretas, ou seja, lembra que discretas significa que as órbitas são múltiplos de números inteiros, eram representações conceituais de um átomo cuja descrição posterior envolvia a descrição de ondas, que eu já comentei, a descrição feita por Louis de Broglie. Ok? Então, nós passamos de um modelo do planetário
para um modelo que tem as órbitas entendidas como sendo ondas, e essas ondas elas são descritas por uma equação relacionada à probabilidade de um cientista, que provavelmente eu vou falar no próximo vídeo, fechando a teoria quântica, que é o Erwin Schrödinger. Ele tem um nome bastante incomum, mas eu quero citar porque essa equação aqui, ela tem uma composição, uma relevância em termos científicos muito grande, embora eu não vou tratar dela aqui com vocês, porque o nosso estudo aqui é a nível conceitual. Mas a equação que define a probabilidade de um elétron estar em um determinado ponto de um átomo, tá? É essa equação. A gente teria aqui, então, nuvens de probabilidade, onde o elétron é provável de estar em uma região mais do que em outras, ok? Beleza. Então, vamos lá. No modelo de Bohr, os elétrons orbitam o núcleo como planetas ao redor do Sol. Mas lembra que Bohr falou para não pensar no modelo de planetário como um modelo literal, mas sim como uma representação para ajudar o nosso entendimento a respeito de como que é a estrutura do átomo e como ela pode se modificar emitindo ou recebendo energia. De acordo com a teoria de de Broglie, uma onda segue ao longo dessa órbita. E o modelo de onda dos elétrons são distribuídos em uma nuvem de probabilidade durante todo esse volume do átomo. Então, cada átomo vai ter uma nuvem de probabilidade diferente. Uma questão para você pensar, que eu comentei de maneira bem enfática durante todo esse vídeo, é: que força fundamental rege ou dita o tamanho de um átomo? Se você prestou atenção, eu repeti aqui umas 2 ou 3 vezes, essa força fundamental é a força elétrica, ok? Vamos lá então, fazendo a checagem do conceito desse penúltimo vídeo sobre teoria quântica. Quero saber de você o que determina o raio das órbitas eletrônicas no modelo de Bohr do átomo. Fácil, né? No próximo vídeo, então, finalizando nossa discussão sobre teoria quântica, eu vou falar um pouquinho sobre a famosa mecânica quântica. Obrigado pela sua atenção, a gente se encontra no próximo vídeo.